Não. Como? Ele é o escolhido. Palavras do Bolsonaro. Sim, matou no peito ali pro filho. Vamos, deixa eu ouvir o Caio, tá difícil até pros leões conservadores, Caio, você há de convir comigo que depois de um vídeo desse, quer dizer, até o leão conservador vai questionar aí essa tolerância ou não a esse tipo de comportamento. Ou ainda pior ali, perceber que o seu representante mor, quando está ali assumindo no cargo mais importante do país, na presidência da República, não reconhece a divisão, independência dos poderes, nesse atrito aí gerado em cima do PSL, do STF, que ele agora joga um pano quente ali, ataca ali a mídia, ameaça a mídia aí, botando aí à tona toda a sua tendência, sei lá, antidemocrática, para dizer o mínimo aí, né? O Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Quem diria que a gente estaria comentando sobre o Bolsolion, né? O Leão Bolsonaro, o Leão Bolsonaro. Nossa, Johnny Bravo e Bolsolion. Bolsolion. É demais? É Cartoon Network. Mas a gente acompanha, a gente vai no ritmo e no nível do que tá aí. A gente tá aqui com esse papel, né? É o Leão Bolsonaro na savana do poder contra as hienas do establishment, né? Bom, acho que em primeiro lugar cumpre aqui parabenizar, né, o presidente da República e a sua equipe de comunicação por paralisarem a imprensa, né, e a oposição por algumas horas, né? Fazendo com que muitos vestissem aí a carapuça de hienas e comentassem indignados uma besteira desse tamanho. Ainda que esse vídeo ele seja infantil, que ele seja maniqueísta, personalista e principalmente desnecessário, ele não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, liberdade essa que é garantida a todos, inclusive facultada ao presidente da República. E a gente tem que ser franco aqui numa autocrítica, né? Muita gente ficou incomodada porque essa metáfora ela tem sim um fundo de verdade. As hienas, elas agem em bando, elas são resilientes na perseguição, né, das suas presas e elas se alimentam, assim, em grande parte de carcaças. Será que essa ideia não se aplica, obviamente, em sentido figurado, ao establishment midiático, político e judicial? O que não quer dizer, e agora é um outro lado da história, o que não quer dizer que o Bolsonaro seja um leão, né? O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. É verdade, é só ver qualquer documentário aí sobre a vida nas savanas, né? E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las? Ou alguém aqui está satisfeito com a decisão mencionada pelo Edgar do STF, que favorece o Flávio Bolsonaro e que travou pelo menos, Vini, 700 investigações e processos, né, de crimes do colarinho branco? Foi aí que eu me referia ao tiro no pé, para dizer o mínimo, né? Que nem no mal feito, nem na má intenção ele consegue ser eficaz, né? Porque a má intenção dele, se ele tem a intenção de proteger o filho e fica feliz com essa decisão do Toffoli,
nem na má intenção ele deveria atacar o STF, que é o órgão que, em última instância, tá dando alguma guarida ali pro 01 dele. E continuando sobre as supostas hienas, né, da cúpula do judiciário, será que alguém está satisfeito aí com a nomeação de um procurador-geral da República que é simpático à esquerda e ao progressismo? Então, cadê você nessa savana, Bolsolion? Eu não faço a menor ideia, metaforicamente, de qual bicho representaria melhor o nosso presidente. Mas leão que se acerta com hiena não é um leão de verdade. E eu, particularmente, vendo o vídeo, é uma pena, que esteja protegido por direitos autorais, sei lá, do Discovery Channel. Mas, assim, eu achei o vídeo engraçado e provocativo. Eu não vi grandes problemas, exceto pela frase final, que diz o seguinte, abre aspas, vamos apoiar nosso presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso. Apoiar até o fim traz uma ideia de lealdade, que obviamente é uma qualidade positiva. Mas para quem tem escrúpulo, certo? Para quem tem escrúpulo, a lealdade, ela jamais vai suplantar, ela jamais vai superar, ela jamais vai ultrapassar a fidelidade a princípios e valores, certo? Porque você não segue nenhum homem incondicionalmente sob pena de segui-lo para o mau caminho, né? E realmente, quem ataca o presidente é a oposição rançosa, é a oposição do quanto pior, melhor. Mas e eu, por exemplo? Alguém tem a pachorra de falar que eu ataco o presidente da República? Eu que me considero um conservador e patriota, inclusive, será que eu acabei de atacar o presidente da República ao argumentar que numa savana ele não é um leão, porque ele transige com hienas? Ou será que eu apenas critiquei o presidente, que é muito diferente de atacar, e está aí o dicionário repleto de sinônimos e significados para quem tiver alguma dúvida. A sabedoria popular, ela valoriza não só a crítica como o alerta. É como diz aquele ditado, quem avisa, amigo é. Então é infinitamente melhor o governo ter críticos de boa fé que apaniguados puxa saco. E aí, finalmente, cabe aí um elogio também à retratação, do presidente, ao reconhecimento do erro, mas é uma pena que tenha sido feito justamente pela motivação de não desagradar ao STF, que é justamente quem merece crítica. E já que ele foi citado, vou fazer uma brevíssima nota aqui de encerramento sobre o decano, o ministro Celso de Mello. Nós gostaríamos, ministro, que o senhor fosse mais vocal em relação aos alegados excessos e aos supostos crimes de responsabilidade e abuso de autoridade dos seus colegas ministros. Onde que está toda essa indignação manifesta perante o atrevimento sem limites, para usar a sua expressão, dos seus pares? Essa é a atribuição tácita do decano da corte. E tudo que nós ouvimos do senhor é um silêncio ensurdecedor. Então, o Edgar falou aqui do Timão, então, se nós estivéssemos na Havana, o senhor Celso de Mello, ele se comporta aí como um suricato assustado na hora de chamar os seus próprios colegas à realidade. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Já. Bom dia ou boa noite, não sei, me desculpem. Estou na Arábia Saudita, hoje são 30 de outubro, aproximadamente 3h50 da manhã. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17h10, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha,
nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou, então, a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso daqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. Tá? O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Processo que corre em segredo de justiça, de repente vaza. E vaza para quem? Para a Globo. É sempre a Globo a dar furo. A Globo diz na matéria que teve acesso a uma planilha, né, a uma folha de anotações da portaria. Não é verdade. Tiveram acesso ao processo e foram em cima dessa planilha. Daí constrói a narrativa e me colocam como suspeito de ter participado ou ser um dos mentores da morte da senhora Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília. Ela não nega isso aí. Mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Ah, será que esse dedo no painel aqui, né, não foi algo, teria sido algo que não correu dentro da normalidade? Sempre fica essa suspeita. Qual a intenção da Globo fazer isso aí? Nós estamos vendo problemas ocorrer na América do Sul. Tá? É no Chile, eleição na Argentina, já temos na Venezuela já de há muito tempo, Bolívia, Equador, Peru. Tá? Problemas. Será que a Globo quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar, ou que o povo deveria ir à rua para pedir meu afastamento, tendo em vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora? É o tempo todo isso. E digo mais, senhor governador Witzel, acabei de dizer aqui na Veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês, essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim. Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. Agora querer me vincular à morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro.
Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710. 17h41. Eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro, pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes estatais, de bancos oficiais, anunciando o horário nobre de vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta. Só o Correio entrega a carta do Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, quando tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro hormônio, já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre o regime militar. A minha Leitão recebeu aí Voz do Além para psicografar ali o senhor Roberto Marinho. O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu... A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria como presidente da República. Pelo amor de Deus, quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são canalhas, patifes, não são patriotas, não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas, corrijo e sigo em frente. Sou humano. São 4 da manhã aqui. Vou me preparar, que vou ter que tentar dormir, vai ser difícil, para enfrentar 300 empresários que querem investir no Brasil. No passado não investiam, TV Globo, porque vocês apoiavam. Vocês apoiavam o governo de plantão, em especial do PT, porque anunciava por bilhões de reais no sistema Globo de televisão. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês esculhambam a família 24 horas por dia. Só promove que está dando errado. Não tem respeito com ninguém. Defende bandidos e criticam policiais. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspensão que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco, do PSOL. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo da renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua a TV Globo. Vocês já perderam a credibilidade no Brasil. Não se cansam.
de passar vergonha. Vou chegar na madrugada de quinta-feira. A partir dessa madrugada, 6 da manhã de quinta-feira, estou à disposição de vocês. Senhor delegado, eu quero te ouvir. Eu quero olhar nos teus olhos. E quero que você faça pergunta para mim, eu quero te responder. Se você vai tomar termo, pode tomar termo. Eu vou ler. Diferente do porteiro. Eu tenho pena do porteiro, que acredito que o porteiro tenha sido vítima de uma farsa também. Quero ler o que está escrito lá. E daí eu vou pedir que, a minha parte, deixe de ser segredo de justiça. O meu depoimento pode ser aberto. Mas eu quero, senhor delegado, que o senhor entre em contato comigo, delegado da Polícia Civil de Brasília, entre em contato comigo, primeiramente, para a gente botar a termo e buscar realmente a solução de quem matou Marielle. Do outro lado, eu espero que a Polícia Federal chegue à conclusão, não é fácil, reconheça o trabalho da Polícia Federal, não é fácil. Nós também queremos saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. Que alguém achar que foi da cabeça do Adélio, está assustando. Vocês lembram do caso Santiago, do Rio de Janeiro, o jornalista, colega de vocês da TV, que um rojão disparado por 2 moleques bateu na nuca e ele perdeu a vida? Imediatamente apareceram 2 advogados para defender os 2 moleques. Por qual partido político? Divulguem qual partido político. Será que vocês não sabem? Por que protege esse partido político? Qual a intenção de desgastar o governo federal? O que vocês ganham sendo um governo fraco? Não é que vocês não vão me pegar, vocês não têm no que me pegar. Aí fica inventando essas patifarias, como inventaram aqui essa questão. Eu seguro a onda, eu tenho uma tremenda responsabilidade. Agradeço a Deus pela minha vida, grande parte da população por ter acreditado em mim, e eu tenho um compromisso: tirar o Brasil do buraco. Apesar da imprensa porca, nojenta, canalha e imoral, como é esse tema Globo de rádio e televisão. Boa noite a todos. Desculpem a forma como me dirigi aqui, confesso, bastante exaltado. E vamos lá, o que você pensa a respeito de todo esse imbróglio envolvendo aí essa reportagem da TV Globo, essa reação do presidente Bolsonaro, Caio? Olha, eu peço licença aqui para um comentário mais alongado, dada a seriedade do assunto. E o assunto é mau jornalismo, né? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o estado emocional do presidente. Eu não me recordo de vê-lo assim em nenhum momento durante o mandato, e isso é sintomático de uma indignação genuína com o conteúdo apresentado pelo jornalismo da TV Globo. Aliás, menos pelo conteúdo e mais pela forma, né, como eu pretendo demonstrar aqui. Então, eu acho que é importante a gente começar pela chamada da notícia, né? Para quem nunca reparou, a chamada inicial do Jornal Nacional, via de regra, tem 1 minuto. E dessa vez 3 pautas foram escolhidas como destaque, né? E todas elas, de alguma forma, negativas para o governo. Então, primeiro destaque, o Santuário de Abrolhos, né, ameaçado pelo óleo venezuelano, assim como as praias do Sudeste. Esse destaque teve 18 segundos. O segundo destaque, na sequência, fala, depois do encontro do presidente com o príncipe herdeiro, a Arábia Saudita anuncia que vai investir até 10 bilhões de dólares no Brasil. Esse destaque teve só 7 segundos. E aqui eu vou fazer uma digressão, porque o ouvinte ele pode se perguntar, mas peraí, isso daí não é uma notícia positiva? Mas depende do tom. Esse é aquele príncipe suspeito de ser o mandante de assassinatos e que tem reputação, inclusive, de ser um tirano. Tanto que a esquerda brasileira, incoerente como de costume, estava esperneando com as tratativas entre o governo brasileiro e o governo saudita. E aqui vai mais uma diferença muito importante, né, do pragmatismo da direita e da esquerda agora no âmbito da política internacional. A esquerda brasileira alisava os ditadores, né, mandava dinheiro do povo brasileiro para esses regimes autoritários, então Cuba, Venezuela, as ditaduras africanas. A direita está sendo diplomática, né, com esses autocratas, o que na verdade é passível sim de crítica, mas pelo menos está trazendo o dinheiro deles como investimento aqui para o Brasil. E esse foi também o entendimento do Rodrigo Constantino no Twitter dele. O Rodrigo Constantino, nosso colega Jovem Pan do 3 em 1, que diz o seguinte: criticam Bolsonaro pela falta de pragmatismo no relacionamento com o socialista argentino, mas criticam o pragmatismo do presidente brasileiro com o príncipe saudita, lembrando que se trata de um assassino. É para ser pragmático e focar no comércio ou não? Decidam-se. Bom, feita essa breve digressão, né, já que o presidente está em viagem à Arábia Saudita, vamos voltar à chamada do Jornal Nacional, que não consta
estava da reportagem, então por isso eu vou ler rapidamente. Exclusivo. A Polícia do Rio analisa o caderno da portaria onde mora Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco. O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Aqui, uma breve concessão ao presidente. Mas o porteiro afirma que, na verdade, ele seguiu para a casa de Rony Lessa. E a lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio. A citação ao nome Bolsonaro torna obrigatório que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Essa é uma chamada de 35 segundos, portanto, que tem protagonismo. Entre o jornal. Quais são as pautas que antecedem a notícia e que vão construindo um ambiente tenso para o governo e para o presidente? Primeiro, reforma do funcionalismo público, que atinge 12% da força de trabalho no Brasil. Dificuldades na relação com a Argentina, que agora é um país neossocialista. O vídeo apagado do Bolsonaro com aquele leão lá na savana. O acordo com a Arábia Saudita e, finalmente, como última notícia, né, de forma estratégica para segurar a audiência, o nome do presidente citado no caso Marielle Franco. E aqui é muito importante a gente retomar o conceito de pós-verdade. Para o grande público, a percepção emocional sobre um fato supera muito a análise racional sobre esse mesmo fato. Então, aqui você tem um grande tema, que é o quê? Assassinato de Marielle Franco. Tudo que for falado será, de uma forma ou de outra, associado a esse tema no plano emocional. Isso tem protagonismo, né? A razão, ela é um fator moderador dessa percepção, eu diria até coadjuvante, né? Então, o que a Globo faz? Ao externar confusão, contradição, dúvida, o jornalismo, ele consegue sim associar no imaginário popular a imagem do presidente ao crime. É por isso que ele ficou desse jeito. São frases desse tipo que eu extraí aqui da reportagem, abre aspas. No mesmo condomínio onde o presidente tem casa. No depoimento, o porteiro alega que fez uma ligação para a casa 58. Ligação atendida pelo, abre aspas, seu Jair. Segundo a escritura do imóvel, a casa pertence ao presidente. A polícia vai apurar com quem de fato o porteiro conversou aquele dia. Nossa equipe encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Vá. Depois de saber das investigações envolvendo a casa do presidente, representantes do Ministério Público foram a Brasília. O STF ainda não se pronunciou sobre o caso. Percebem? Confusão, contradição e dúvida. Essas frases, no plano emocional, elas geram desconfiança no público em relação ao caráter do presidente. A audiência, nesse momento, o que ela está fazendo? Ela está jantando, ela está lavando louça, né? Ela está relaxada na poltrona, muitas vezes ela está, inclusive, trabalhando, né? São momentos em que o público está com a guarda baixa, ou seja, com o seu filtro menos apurado. Então, uma matéria dessa planta a semente da dúvida, a semente da discórdia no inconsciente do público, e daí a exaltação justificável do presidente da República e na sua live. Tanto que, se o ouvinte da PAN for visitar a esgotosfera, né, e ver os títulos dos vídeos de YouTube dos influenciadores esquerdistas e progressistas, ele vai ver coisas do tipo, abre aspas, Jornal Nacional liga a casa de Bolsonaro, assassinato de Marielle em reportagem exclusiva. É óbvio que isso ia acontecer, né? Então, qual a minha opinião nesse caso? Verificado o álibi incontestável do presidente da República, essa matéria não deveria ter ido ao ar. Mas se fosse, qual que é a real notícia aqui nesse caso? Essa é menos uma notícia sobre o caso Marielle e mais uma notícia sobre a tentativa frustrada de incriminar o presidente. O tema aqui não é assassinato da Marielle, o tema é tentativa de incriminar Bolsonaro. E como que seria uma notícia, aliás, a chamada de uma notícia realmente isenta? Eu faço uma sugestão à Rede Globo, exclusivo. A reportagem da Globo identificou uma contradição na investigação do caso Marielle, que sugere tentativa de incriminar o presidente da República. Jair Bolsonaro, citado no depoimento do porteiro de seu condomínio, estava comprovadamente em Brasília no dia do relato que o situava no Rio de Janeiro. É assim que se dá a notícia. Eu estou aqui na administração do condomínio 3100 na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, ó, no dia 14/3 de 2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria.
e B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa. No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. E nem antes e nem depois há uma ligação para a casa do deputado Bolsonaro, seguindo os horários aí, ó, 5h28, B107, 4h58, B15, quer dizer que ligou para a casa 15, ou seja, nenhum momento ligaram para a casa 58 para deixar o seu fulano adentrar ao condomínio. Só estou mostrando isso aqui para vocês, exemplificando para vocês verem que há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em segredo de justiça. Zé, só mais um breve comentário aí sobre a live do presidente Bolsonaro e a consequente resposta, né, da TV Globo. Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, vão ficar me infernizando até quando? Tenho reunião com 300 empresários aqui que não investiam no país por causa de vocês, TV Globo. Aqui ele claramente faz uma alusão à aprovação da reforma da Previdência e ao progressismo, né, da lacrosfera do Projaquistão, que é infinitamente mais simpático à esquerda intervencionista, né? No posicionamento da Rede Globo, lido pela Renata Lopretti, a emissora declara o seguinte, não fez patifaria nem canalice, mas sim jornalismo com seriedade e responsabilidade. E diz o seguinte, o presidente revela não conhecer a missão do jornalismo de qualidade, usa termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Isso é um tremendo absurdo. Manchete do Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim, dono da JBS, grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Esse é aquele caso do tem que manter isso. Gerou bilhões de prejuízo no mercado financeiro para o Brasil, travou a reforma da Previdência. Para quê? Para o presidente Temer ser inocentado agora há pouco, ser absolvido, porque a acusação era, abre aspas, frágil, segundo decisão judicial. O Globo, 18 de maio de 2018, Ricardo Noblat, Temer decidiu renunciar. A página foi até retirada do ar, tamanho equívoco, né? E o Ricardo Noblat ainda insistiu, ainda blefou com o futuro do Brasil. Disse o seguinte, é dura a vida de jornalista. A política é como uma nuvem e os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária. Aguarda a fita. Pois é, aguardamos a fita e olha o que aconteceu. Prejuízos bilionários ao Brasil. A reforma da Previdência, que era para ter saído em 2017, não saiu por causa, mais uma vez, do mau jornalismo da Rede Globo. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e isenção que ela exige das lideranças políticas, não tem jeito. Ela vai ficar sujeita a chuvas e trovoadas. Não tem pior cagada atual, não é o STF, não é o Gilmar Mendes, não é o PT, é o Bolsonaro. Entendam bem. É o Bolsonaro, o pior mal atual, o que tem que ser extirpado como uma hemorragia, é o Bolsonaro. O resto é de segundo plano agora. Coisas graves, sim, mas mais grave, o que tem que ser estancado agora é tirar o Bolsonaro do poder. Esse é a pior situação que nós podemos ter. Você tem ideia disso que você está lúcido?